Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do nosso Cast Fit hoje com o nosso convidado, Elias Flama. Flama foi meu professor na universidade, hoje está aqui como convidado e a gente vai falar um pouco sobre a questão de emagrecimento comportamental. Dá a palavra agora a Flama para ele se apresentar e vamos embora. Seja bem-vindo, Flama. Kaique, muito obrigado, né? O fato de você dizer que eu fui seu professor me faz me sentir velho. Mas é isso aí, o tempo vai passando, que bom, que orgulho ver você aí trilhando um caminho massa, né? A gente conversou, né, lá na academia e estamos aqui hoje para falar sobre obesidade, emagrecimento, comportamento humano, né? Por que que é tão difícil, né, muitas vezes permanecer, né, num peso que se chama de, às vezes, de peso ideal? Por que que é tão difícil manter o peso que se perdeu? E eu vim construindo essa visão mais comportamental ao longo do tempo, né? Minha formação é uma formação tecnicista, né? É uma formação, acho que todo mundo tem na graduação, que é aquela formação de entender o emagrecimento como treine mais e coma menos. E depois eu fui vendo que não é isso, que a gente tem que entender um pouco de comportamento, de neurociência, inteligência emocional. Foi isso que eu fui procurando ao longo do tempo e trabalhando com os meus clientes de personal e também passando esse conhecimento para os meus mentorados, para os meus alunos, para as pessoas que fazem curso, palestra comigo, e a gente vai bater esse papo hoje aí. Vamos embora, né? Hoje Flama é palestrante, é especialista em emagrecimento Isso. comportamental. Fala mais um pouquinho da tua trajetória, Flama, até aqui. De quando começou a faculdade lá, a gente estava conversando até antes, não foi? De Foi, quando tu se formou. foi. Eu me formei em 2005, né, faz um tempinho já, e aí depois eu já emendei numa pós-graduação, né, eu fiz uma pós em Fisiologia do Exercício, e aí depois eu fui percebendo que eu já comecei a trabalhar com emagrecimento quando eu me formei, né, e aí depois eu fiz uma pós-graduação em Fisiologia. Depois eu fui percebendo que só a fisiologia não estava explicando aonde eu queria chegar com o meu aluno, porque os meus alunos tinham uma perda de peso com dieta e treino, depois tinham um reganho, né? E eu comecei a perceber isso de forma recorrente na maioria dos meus alunos obesos que começavam a treinar comigo. E aí eu disse, não, tem alguma coisa errada e tem alguma coisa a mais aí que não seja dieta e treino. Aí eu comecei a buscar conhecimento de inteligência emocional, conhecimento de neurociência, conhecimento na área de hipnose, PNL, né, de reorganização e de reprogramação sistêmica, incluindo uma análise muito mais ampla e mais holística do tratamento da obesidade. E aí a gente vai falar de organização familiar, de constelação familiar, vai falar sobre traumas, crenças, percepções na infância, do que aconteceu na infância, de coisas que a pessoa às vezes nem sabe que aconteceu, mas está lá no subconsciente. E aí, com o passar do tempo, com técnicas de hipnose, com a análise mais ampla que eu tenho, com programação neurolinguística também, eu consigo identificar e aí consigo muitas vezes destravar. Por que que eu digo muitas vezes? Porque tem alunos que, quando ele se vê diante daquela realidade ali, independente do emagrecimento ou não, mas quando ele se vê diante daquela realidade, ele não consegue encarar aquilo ali numa boa e muitas vezes ele vai embora, ele não continua o processo, né? Então, até isso a gente tem que entender que não é o momento daquele aluno. Ele quer, mas naquele momento ali ele está com outras prioridades, ele tá em outro momento da vida dele, ele está em outra vibe. A gente vai entendendo isso com o passar do tempo, com a experiência no consultório, né? Uma experiência ali como terapeuta. E aí, diante disso, eu fui também escrevendo livros, eu tenho 3 livros publicados nessa área de obesidade e emagrecimento, né? Hoje eu sou mentor aí, já formei mais de 100 pessoas aí na minha mentoria. No movimento EMAG aí também tem mais de 600 pessoas que já foram formadas aí com o método EMAG, onde eu mostro toda essa parte muito mais ampla de abordagem da obesidade, que não é só dieta e treino. Então, eu trago também conhecimentos, obviamente, com as pessoas competentes, né, no que diz respeito à prescrição de medicamento, né, trago médicos para falar para as pessoas, trago pessoas que têm conhecimento na área de inteligência emocional, pessoas que têm conhecimento também na área de hipnoterapia, para ampliar essa visão, né, dentro do Congresso EMAG. E na minha mentoria eu falo sobre isso, né? Aí eu entro mais aprofundado na questão de técnicas de hipnose, de PNL, reprogramação sistêmica, constelação familiar, para que o profissional ele entenda
que ali na frente dele não é só uma máquina fisiológica, né? Onde você coloca o cara para correr, coloca o cara para treinar, ele vai mobilizar gordura, vai perder peso e tá tudo certo. Não, ali tem um ser humano que está cheio de questões ali, que às vezes o peso tem uma função emocional e que ele precisa, e às vezes ele nem entende isso, ele nem sabe por que ele permanece obeso. E a gente vai dar essa clareza para ele, e para dar essa clareza para o indivíduo obeso, nós precisamos entender de muita coisa do processo emocional. Essa é a minha A trajetória aí. trajetória, né? Porque hoje, inclusive por conta da gente sabe, né, das informações em redes sociais, muita gente fala, não, emagrecimento é só fazer déficit calórico e treinar, fazer uma dieta ou restritiva ou não, mas uma dieta que seja adequada, mas a gente sabe que o emagrecimento vai muito além disso. Tipo, tem um ambiente que a pessoa está, o ambiente que a pessoa também vai buscar para ter esse acompanhamento, e isso tudo influencia, né? Como tu falou, em questão de emagrecimento, são coisas que podem acarretar esse ganho de peso, essa obesidade de traumas de adolescência, de quando criança, até mesmo de quando adulto, né? Que a gente sabe que é o fato neural ali também influencia diretamente. Às vezes você faz tudo e não consegue emagrecer, então você emagrece, mas você não tem aquela constância de segurar os resultados. Isso. Que a gente fala em questão de obesidade, como é doença, é como se fosse um ciclo vicioso, né? Às vezes você emagrece, você consegue ali manter 1, 2 anos ali, mantendo ali aquele controle, mas depois qualquer tipo de problema que você sai daquela linha ali, daquele eixo, vamos dizer, um nível de estresse muito alto, ou então você se inclui em um ambiente diferente, faz com que você volte a ter hábitos ruins e comece a ter um aumento de peso novamente. Até porque a diferença entre hábito e vício é a questão do hábito ser relativamente a gente levar como algo saudável e vício a gente levar como algo maléfico, né? Exato. E é importante você falar sobre isso, porque a população brasileira ela passou por uma transição. É bom fazer esse resgate histórico, que a população brasileira ela passou por uma transição alimentar. Então, se você pegar o comparativo da década de 1980 para 2000 a 2010, você tem um aumento do consumo de enlatados, de alimentos ultraprocessados, de biscoito, de tudo que é alimento ultraprocessado, você teve um boom dessa indústria alimentícia que percebeu que a comida era um viés para poder acalmar a ansiedade, estresse, depressão. A indústria alimentícia percebeu. E em um dos meus livros eu falo sobre isso, chamando isso de indústria da obesidade. E aí, quando teve esse boom, as pessoas começaram a criar hábitos ruins e começaram a criar um ambiente ruim. Hoje, o ambiente que se chama de ambiente obesogênico é um dos fatores mais preponderantes para manter uma obesidade. Porque imagina o seguinte, vamos falar do ponto de vista fisiológico. O que é ou como a pessoa se torna obesa? A pessoa se torna obesa quando a pessoa come além da necessidade calórica diária, né, dada pela taxa metabólica basal, e quando a pessoa cria um comportamento ou se adapta a um comportamento sedentário. E aí, quando essa pessoa começa a ter excesso de acúmulo de triglicérides ali, de gordura, ela vai criando um desenvolvimento de uma obesidade. Isso do ponto de vista fisiológico. Agora, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do convívio social, o que é que a gente tem? A gente tem pessoas dentro de uma casa que são obesas, e quando você tem pessoas obesas, elas estão se afinando ali, elas estão criando um convívio por ela estar olhando para aquela outra pessoa e estar vendo uma pessoa semelhante. Nós temos isso enquanto seres humanos, nós buscamos um semelhante. Isso em qualquer coisa. E muitas vezes a gente busca isso por aceitação. Muitas vezes, quando acontece da pessoa criar um vício por alguma droga ou por algum qualquer coisa, porque ela está buscando ali um semelhante. Se o semelhante ele desperta em você um desejo ou uma busca por alguma coisa que você já queria, então você vai se aproximar e se aglutinar com aquele semelhante. E é isso que acontece no convívio de uma família obesa. E aí, quando você tem essa formação emocional e social dentro de uma casa, e aí você vê uma pessoa que decidiu emagrecer,
né? Diz, ó, eu não aguento mais ser obeso, dói tudo, e ela começa o caminho do emagrecimento, do tratamento da obesidade. Só que ela começa a ter hábitos que são totalmente diferentes dos outros que estão dentro da casa dela. O que é que acontece? Essas pessoas que continuam obesas, elas começam a ficar com raiva, a ficar chateado com aquela pessoa que está saindo ali daquela manada. E essa pessoa aqui que está saindo da manada, que percebe esse movimento de chateação, de raiva, ela começa a ter medo de perder o afeto dessas pessoas. Ela começa a ter medo de ser rejeitada, de ser abandonada, porque o ser humano, ele tem medo da rejeição. O ser humano, ele tem medo do abandono. E quando ele começa a perceber que está existindo esse jogo emocional, imagina, o pai e a mãe daquela pessoa começam a ficar com raiva porque ela não está mais comendo pizza numa sexta-feira, porque ela não está mais saindo para tomar um chopp com o pai no sábado, no domingo, não está mais participando do churrasco da família. E aí o que é que acontece? Essa pessoa ela entra num conflito. Ela entra num conflito de ou eu vou em busca e continuo em busca da minha saúde, ou eu volto para poder continuar recebendo um acolhimento emocional. Na maioria das vezes, o interessante, Kaique, é o seguinte, que essa pessoa ela volta com medo de ser rejeitada, com medo de ser abandonada, e é por isso que o personal, o nutricionista, não entende e fica maluco quando essa pessoa começa a estagnar a perda de peso e começa a ter um reganho de peso significativo, tá? E aí ele não entende que existe uma outra esfera além da academia e uma outra esfera além do consultório, que é justamente esse convívio social, esse ambiente obesogênico. E é por isso que a gente precisa entender qual é a dinâmica, por isso que vem a questão da reprogramação sistêmica ou do olhar sistêmico, qual é a dinâmica da dependência emocional que essa pessoa que está sendo acompanhada por você, personal, por nós, personal, por personagens, ou por um nutricionista, qual é a dependência emocional que essa pessoa tem com os pais ou com quem ela convive. Vamos tirar o pai e vamos colocar o marido ou a esposa, que eu já recebi vários no consultório dessa forma, que o marido ou a esposa, com medo de perder o companheiro, começa a sabotar a dieta do cara, começa a não querer que ele vá para academia, que ele não se cuide, com aquela história de, mas eu acho você linda assim, gordinha, cheinha. Não é. Isso é uma insegurança da parte do cidadão, né, do companheiro, que ele não quer que a mulher dele vá para longe no sentido de vai totalmente destoar porque vai ter uma pessoa saudável, e eu não estou falando de mulher magra com a barriga de gominha, eu não estou falando disso não. Eu estou falando que vai ter uma pessoa saudável, com hábitos saudáveis, com um peso menor do que o que ela tinha, e uma outra pessoa que estagnou, está ali e continua obesa. Essas duas pessoas têm objetivos diferentes, começam a ter visões de mundo diferentes, e muitas vezes isso acaba em separação. Eu já atendi uma cliente, que obviamente eu não vou citar o nome aqui, né? Eu já atendi uma cliente que o marido dela ficou por anos e anos e anos pedindo para ela cuidar da saúde, pedindo para ela emagrecer, pedindo para ela se cuidar, e ela não se cuidava, porque estava tudo muito confortável, estava tudo muito cômodo, porque os dois estavam numa mesma situação, os dois eram obesos. Só que ele começou a se cuidar e pediu para ela se cuidar também. E ela negligenciou totalmente a saúde, porque ela estava numa zona de conforto. E aí ele foi para a bariátrica, fez a bariátrica, perdeu muito peso, ficou muito bem, e ela continuou sem querer se cuidar. Até que chegou um momento que, obviamente, não só pelo fator estético, saúde, os dois se separaram a pedido dele. E ela, nesse ponto, nesse momento, ela começou a se cuidar. Então, veja que muitas vezes nós negligenciamos porque a gente está numa zona de conforto. Tá tudo bem ali, tá tudo certo, a gente acha que está numa zona de segurança. E quando a gente analisa todos esses fatores, nós vamos entender que a prescrição de treino é um mero ponto, e um pequeno ponto, dentro de um oceano de situações que estão além da academia. O que eu sempre digo para os meus mentorados, nas minhas palestras, o que eu sempre digo é o seguinte: galera, um supino
vai ser um supino daqui a 50 anos. Um leg press vai ser um leg press daqui a 70 anos. Óbvio, vai ser mais moderno, pode ser até que ele coloque o peso sozinho na É, máquina, né? Mas ele vai ser um leg press. E o que é que vai fazer uma pessoa obesa chegar na academia e permanecer na academia? O que é que vai fazer uma mulher obesa permanecer numa aula de ginástica? Porque o índice de evasão de pessoas obesas hoje é de quase 50%, que entram na academia e saem com menos de 3 meses. Isso é dado estatístico por artigo científico, comprovação científica. Onde é que está o erro? O erro é que a gente não tem esse olhar. A gente olha para o obeso e a gente só vê uma máquina de responder a um treino cada vez mais intenso e a uma dieta cada vez mais com déficit calórico. E não é por aí. Imagina só o seguinte: imagina que você tem uma aluna que, durante a infância dela, vamos voltar um pouquinho para a infância, durante a infância dela, ela teve tudo o que ela queria na vida relacionado à comida. Ela pedia pizza, o pai dava. Ela pedia biscoito recheado, o pai dava. Na mente dela, no subconsciente dela, foi criado um padrão. E que padrão é esse? O padrão que eu tenho tudo o que eu quero relacionado à comida. Ou seja, ela foi criada num ambiente de abundância. Abundância de comida, e ela comia o que ela queria, a hora que ela queria, sem nenhuma restrição. Essa criança se torna uma adulta obesa. Esse padrão de que ela pode comer tudo está armazenado lá no subconsciente dela. E ela chega no nutricionista que passa uma dieta com a restrição de 1.000 calorias. Sabe quantas semanas essa pessoa vai ficar nessa restrição? No máximo uma semana. Porque essa restrição calórica dada pelo nutricionista bate de frente com um padrão que foi colocado por pessoas de máxima autoridade para aquela criança, que são os pais. É isso que a gente tem que analisar. Não só dizer, ó, coma menos e treine mais. Esse discurso, ele está ultrapassado. Esse discurso, ele está fracassado. Eu não estou falando da estratégia, que treino e dieta fazem parte, obviamente, de um tratamento da obesidade. Mas esse discurso de coma menos e treine mais, ele já está ultrapassado e defasado. até porque, né, Flama? Um exemplo, se a gente pega a questão de coma menos e treine mais, a gente vai pegar uma pessoa obesa em determinado grau de obesidade ali nos mais altos, essa pessoa não vai nem conseguir, porque muita gente não tem que treinar intenso, mas o que vai ser a intensidade para aquela pessoa? Aquela pessoa ali, ela pode fazer uma série de um supino vertical. Na primeira série, ela já pode chegar num nível elevadíssimo ali de fadiga e não conseguir mais treinar. Não, e a gente precisa entender isso, porque isso também, a gente tem dois cenários. O cenário das recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, da Associação Brasileira de Obesidade, 150 minutos de atividade moderada por semana, depois para começar uma perda de peso, depois 200 a 300 minutos de atividade moderada para poder manter esse peso, ou 75 minutos de atividade física vigorosa. Recomendação é ótima, é linda, na teoria tudo é muito É o que bonito, eu sempre falo. mas eu já dei treino para alunos meus obesos que duraram 15 minutos. E a percepção de esforço desse indivíduo já estava próximo de 10, usando aquela escala de De Borg, Borg. a CR10 que a gente usa, né? A escala adaptada de Borg. E aí, quando a gente analisa isso, o que que eu quero? Eu não quero que ele entre dentro da recomendação. Eu quero que ele tenha uma aderência ao treino. Eu quero que ele tenha, que ele crie o prazer de treinar. Porque quando ele armazena essa experiência como positiva, né, o treinar como positivo, ele vai repetir aquela ação. E quando ele repete uma ação por vários dias, por vários meses, ele cria um hábito e aí ele muda o comportamento. E aí, até porque entra na questão da recompensa, né? A forma de. Ele não vai ter o exercício, o treino, como uma recompensa a longo prazo. Quando ele sente esse prazer, ele vai ter aquela sensação de prazer ali momentâneo. Vamos Isso. dizer, vai liberar mais dopamina também, né? Exato. O sistema dopaminérgico, o sistema límbico, ele é um sistema que ele foi montado ao longo dos anos na nossa evolução para que a gente tenha uma recompensa rápida.
Se eu perguntar para você agora, se você quisesse alguma coisa que te desse um prazer rápido, né? Você ia dizer alguma coisa que você gosta de comer, ou gosta de Mais café, né, por mais café. exemplo. Mais café, por exemplo, não tem só o estímulo da cafeína para você liberar mais adrenalina, noradrenalina, não é isso. Ele não é só um estimulante, mas ele é uma recompensa para você, porque ele te dá prazer, ele te dá uma sensação boa de bem-estar, de uma recompensa por uma manhã de estresse dando aula, uma recompensa por uma manhã de estresse fazendo um trabalho. Então você tem um café ali como um ponto de recompensa. Então, por exemplo, eu e a minha esposa, a gente busca sempre, quando a gente está em casa, ali no finalzinho da tarde, tomar um cafezinho com algum biscoito, alguma coisa. Por quê? Ali é o nosso momento de recompensa de toda a correria que a gente tem ali, né, ao longo do dia. Esse momento é um momento de recompensa. O sistema límbico, ele foi montado, ele foi criando essa evolução, óbvio, através de repetição de ação e de passagem, né, dessas ações ao longo de várias gerações, para que você entenda que você precisa de uma recompensa rápida e uma recompensa imediata. E essa recompensa ela foi mudando ao longo dos anos. Obviamente que a gente tem um padrão de vários momentos na história que a recompensa foi comida. Então, quando você tinha vencedores de guerras, se juntava ao redor de um banquete, tomando vinho, comendo bem, né, tendo aquela abundância de alimentos, isso foi perpetuado e você vê hoje nas famílias que passou no vestibular, comida, passou numa prova difícil, comida, recebeu a promoção de emprego, comida, teve qualquer coisa que tenha um processo ali de uma conquista, a recompensa imediata é a comida. E por que que isso é complicado? E isso a indústria da obesidade ela percebeu. Ela percebeu que as pessoas elas buscam comida para liberar dopamina e muitas vezes agora fugir de problemas como ansiedade, depressão, crise de pânico. Por quê? Porque a comida hoje ela é composta de macro e micronutrientes, mas também de alguns compostos ali químicos que estimulam a liberação de dopamina, estimulam a liberação para que aquela pessoa ela se sinta mais tranquila, se sinta mais leve. Só que o grande problema, Kaique, é que essa liberação de dopamina que acontece no sistema límbico, ela dura alguns minutos ali, 5, 10 minutos, e depois você precisa de mais dopamina. E aí o que é que acontece? O cara que comia um hambúrguer para poder ficar bem, né, fugir de todos os problemas dele, ou depois de um dia de trabalho, ele comia um hambúrguer ali para relaxar, né, deprimir as ações fisiológicas dele, chega um determinado momento que ele vai precisar de dois. Porque começa a ter uma resistência dos receptores da dopamina, dos receptores D2, para que essa dopamina crie essa sensação. Aí ele começa a comer dois hambúrgueres, dois hambúrgueres. E aí ele, no passar do tempo, mais resistência dos receptores. Vai se tornando um ciclo vicioso, Vai né? se tornando um ciclo E aí é vicioso. onde a gente entra na questão dos vícios, né? Se torna o vício. Exato. E assim, se a gente pegar também, quando a gente fala, se a gente for pegar ali na construção, né, da nossa geração de hoje, se a gente pegar lá nos primórdios, nos sapiens, a gente vivia fazendo o quê? Praticando exercício para sobreviver, Isso. que era para atrás de alimentação. A questão também não tinha esses fatores externos, que é as informações, como tu falou, a indústria da obesidade. Uhum. A gente tinha ali uma alimentação saudável, que era a base de frutas, proteína animal. Isso. E aí, e fora que os homens pré-históricos, eles andavam a média de 50 quilômetros por dia, né? Exato. E aí, tipo, se você pegar em muitos tempos atrás, se a gente pegar na história, essa é a geração de mais obesos e que a gente aí tem indícios que daqui a 10, 15 anos a gente vai ter aí uma grande quantidade de obesidade na geração. Para você ter uma ideia, a projeção para 2030 é que nós tenhamos 30% da população brasileira classificada em algum grau de obesidade.
Só para a gente entender, só para eu também não ficar aqui só apresentando Uhum. problemas, né, que o problema existe, o problema está na porta, né? Como eu falei, a indústria da obesidade ela percebeu que as pessoas estão buscando, né, essa dopamina através da comida e acaba criando um ciclo vicioso, porque quando essa pessoa está triste, ela sabe aonde recorrer. Só que o que que a gente precisa apresentar para as pessoas? Porque entenda o seguinte: o sistema límbico, enquanto funcionamento desse sistema límbico, liberando neurotransmissores como dopamina, serotonina, ele vai funcionar quando essa pessoa está diante de algo que lhe proporcione prazer. Então, se a gente entender isso, a gente começa a colocar para aquela pessoa algumas opções além da comida. Então, se a gente analisar dessa forma, depois de um treino, se essa pessoa receber uma massagem, depois de um treino, se essa pessoa descer com o professor para tomar um suco que ela gosta, um suco saudável, que remete à infância, isso também cria um processo de recompensa rápida. E a gente cria também um laço emocional de resgate a uma infância. No caso do suco que essa pessoa tomava quando era criança, no sítio da avó, do avô, enfim, o contexto histórico é bem particular e é bem subjetivo. Mas a gente precisa tirar essa pessoa de analisar que a única forma de recompensa são com alimentos ultraprocessados e alimentos palatáveis. Porque foi isso que ela foi condicionada ao longo da vida. É como se no sistema nervoso central só tivesse um caminho neural. Quando essa pessoa tem um estresse, ela já entendeu que só existe um caminho neural para que ela tenha uma recompensa. E que recompensa é essa? Alimentos ultraprocessados ou alimentos palatáveis, que tem um componente afetivo. O bolo de chocolate, o brigadeiro, o milkshake, qualquer coisa que seja à base de açúcar refinado ou de gordura, que também tem um contexto afetivo. O que a gente precisa fazer? Criar um novo caminho neural. E é aí que realmente entra a percepção e o conhecimento e a competência de habilidades técnicas e emocionais para se criar isso. Então, por exemplo, citando um outro caso de uma aluna minha, ela disse: Ó, eu trabalho no meu computador e eu coloco uma tigela com salgadinho e coloco uma lata de refrigerante. E aí ela disse, porque eu gosto de escutar o crack do alimento. Então, se ela gosta de escutar o crack, pouco importa o que está fazendo crack. E aí eu disse, por que você não substitui isso por uma castanha, por uma oleaginosa e substitui isso, o refrigerante, por um suco? Porque quando ela está no flow aqui, que ela está colocando a atenção dela no computador, esse movimento aqui é um movimento simplesmente que é um movimento que ela faz para escutar o crack e manter o hábito de comer enquanto está trabalhando. O que está aqui dentro, pouco importa para a mente dela. O importante é ela manter o hábito de comer enquanto está trabalhando. E aí eu só fiz mudar. Eu tirei uma coisa que era com alto teor de sódio, com alto teor de gordura, né, de gordura trans, coloquei algo mais saudável, né, dos dois lados, tanto a comida quanto a bebida, e ela continua mantendo o hábito dela de comer enquanto ela trabalha e escutando o crack da comida. Porque aí ela já está no automático daquele movimento. No automático. É um hábito que a gente vai criando, quanto mais a gente repete, mais se cria a automatização desse hábito. E isso também vai por horário, tá? Então, a gente acorda num horário, treina num horário, almoça num horário. Então, quando vai chegando próximo daquele horário, você percebe, ou quem está assistindo a gente vai percebendo que se, por exemplo, se tu toma whey 5 horas da tarde, né, prescrito pelo Nutri, quando vai chegando às 4h30, 4h40, se você já tem aquele hábito ali, você já vai começando a lembrar do whey, já vai começando a sentir o cheiro, já vai começando a querer já buscar aquele whey, né? Ah, tá na bolsa, então daqui a pouco é o horário, porque a biologia, ela vai se preparando para receber aquele alimento. Então aquilo ali é um hábito. E se essa pessoa que está trabalhando lá, ela cria isso, e ela, por exemplo, se ela começa a trabalhar às 8 e às 9 ela coloca essa tigela com um refrigerante lá, então, todo dia às 9 ela vai fazer a mesma coisa. É um hábito, porque existia uma repetição. Então, isso eu chamo de macro-rotina, tá? É um conceito
que eu comecei a elaborar. Isso é a macro-rotina. Às 8, às 9, ela está trabalhando e está comendo alguma coisa. Mas o que é a micro-rotina? É eu mudar o que está dentro da tigela e o que está dentro do copo. Ao invés de eu ter um refrigerante e ter um salgadinho, eu vou ter oleaginosa e vou ter um suco. Então eu mudei a micro-rotina. Eu não mudei os horários, porque os horários respondem a um ciclo circadiano, a uma cronobiologia. Eu só mudei ali o contexto do que ela faz às 9 da manhã. E assim, né, Flama? Muita gente fala, ah, não, mas a gente tem essa ideia que um hábito ele se cria em 21 dias, né? Mas aí, se a gente pegar na ponta do lápis mesmo, um exemplo, pessoas que são obesas, elas criaram esse hábito por uma vida toda. Exatamente. E aí, as pessoas querem fazer com que em 21 dias você faça a desconstrução de algo que você fez por uma vida toda. Eu não sei exatamente qual foi o pesquisador e a pesquisa, mas eu já li sobre que, em média, a realidade é que para a gente construir hábitos saudáveis, vai, se eu não me engano, é de 40 dias a 6 meses, né? Mantendo Isso. aquela rotina, mantendo ali aquela. E assim, é como eu sempre digo até para os meus alunos, hoje eu trabalho mais na parte de estética, mas muita gente procura a questão do emagrecimento. E é como eu sempre digo, ó, o mais importante não é a gente ter resultados rápidos. Porque resultados rápidos a gente vê com melhora de sono, melhora com sensibilidade à insulina, Sim. algumas melhoras fisiológicas. Uhum. Mas eu digo, o resultado mais importante que a gente vai ter é a gente conseguir fazer isso virar constância e hábito. Que é a gente conseguir fazer aí, no mínimo você treinar 3, 4, 5 vezes na semana. Quando é uma pessoa que vem do zero, eu digo, ó, se a gente conseguir treinar 5 vezes na semana, tá perfeito. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Por que eu coloco 5? Porque se eu conseguir colocar 5, mas essa pessoa treinar 3, já é uma estratégia que já está ótima para quem está iniciando, até porque ela vai ter também a questão do processo de recuperação fisiológica em 3 dias, melhor, tipo, tendo Isso. ali, vamos dizer, um dia sim, um dia não, tendo um dia de descanso entre o meio. E a questão mesmo dela ir se habituando, porque quando a gente faz restrição, a gente sabe que ela tem esse hábito que virou, que é um vício, de Isso. comer mal, de dormir mal, de passar muito tempo sentada, muito tempo deitada. E se a gente quiser fazer com que ela, de um dia para a noite, vá de 0 a 100 muito rápido, ela vai aderir uma semana, 2, 3 semanas, depois ela não vai querer nem falar mais com a gente. Pois é muito importante você tocar nesse assunto, porque eu fui percebendo ao longo do tempo, na prática e também estudando, que nas pesquisas que eu faço relacionadas ao tratamento da obesidade, que o indivíduo obeso, até a linguagem que você usa com ele, pode ser um fator para afastar ele da academia. Então imagina um obeso que ele já passou por processos ou de rejeição, ou de percepção de rejeição, ou de abandono, ou de percepção de abandono, né, que ele tem uma relação ruim com o pai, que o pai era ignorante, ou que a mãe era ignorante. Então ele tem na figura masculina ou feminina algo que ele não gosta, algo que ele repudia ali. E aí ele chega na ginástica e o professor da ginástica, o professor da musculação, grita com ele para ele fazer mais uma repetição. Aquilo ali para ele é o resgate de algo que não é bom para ele, de uma, de uma representação do masculino ou do feminino que não é bom para ele. E até isso a gente tem que tomar cuidado. Mas do ponto de vista que você está falando da questão da criação do hábito, é interessante que um trecho do livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limite, ficou muito marcada para mim, que ele disse assim, quem se tornou obeso, quem engordou é uma pessoa muito competente. E aí, quando eu li a primeira vez, eu disse: esse cara tá maluco. Mas depois ele explica por quê? Porque ele teve que fazer um esforço absurdo Tem muito tempo. durante muito tempo para construir e manter uma rotina de comer naquele mesmo horário, de ter uma alimentação com alta densidade calórica, de muitas vezes sair de casa para buscar duas pizzas gigantes, para buscar nuggets, hambúrguer, batata frita, sair de casa. Muitas vezes ele teve que também pedir pelo aplicativo, esperar, ou seja, ele criou um contexto ali que é um contexto que volta para aquela disfunção de neurotransmissor.
Porque a dopamina é o neurotransmissor ali do prazer, da sensação de bem-estar, e quando ele vai desenvolvendo esse hábito de liberação de dopamina, vai criando uma resistência e ele vai pedindo mais comida, vai pedindo mais comida. Só que essa dopamina, ela atua numa estrutura chamada de núcleo accumbens, que é uma estrutura que dá motivação. Ela estimula uma motivação não só emocional, mas também uma motivação motora. Ela cria um ambiente ali para você se mover para buscar a sua recompensa. Então imagina você com uma pessoa em casa, né, que lembra que naquele determinado horário, vamos supor, é a hora da pizza. Só que ela está em casa, ela não tem iFood, vamos dar um exemplo, ela não tem iFood, não tem um aplicativo ali de pedir comida, e ela tem que sair para poder comprar aquela pizza ali. E ela vai sair, porque ela lembra que a memória que está armazenada no hipocampo se conecta com o sistema límbico, libera dopamina, faz o núcleo accumbens ter motivação para poder essa pessoa se mover para buscar aquela pizza. Então ela vai. Então a gente não pode dizer que o obeso ele é um cara desmotivado. Ele só, por uma questão de aprendizado e de condicionamento, ele canalizou a motivação dele para um outro caminho, que não é o exercício. É porque assim, né? Muita gente fala sobre motivação, mas motivação é um motivo para a ação. E aí, Exatamente. e aí, quando a gente fala sobre isso, tipo, ele tem um motivo para realizar aquela ação, que é a questão, tipo, aquele motivo de, não, eu vou liberar aquela dopamina ali, aquele prazer, mas a ação que eu tenho que fazer é ir buscar a comida, ir na portaria do prédio, então sair pegar o carro, independente de estar fazendo sol, chuva, Exato. ele vai. E tem a questão também de, muitas vezes também, né, Flama? Muita gente entra nesse processo é, de obesidade quando sai de algum tipo de outro vício também. Como a gente. É, muita gente que deixa de fumar também, geralmente tem esse ganho de peso também, né? É gente que toma muito remédio em questão de ansiedade e depressão também. Tem uns remédios que eles até vêm na bula falando, né? Que tem. Isso. Não, tem efeitos colaterais, ganho de peso. Só que aí são fatores que também são super correlacionados a esse aumento. Não é Isso. só algo, porque a gente sabe que muita gente fala, ah, não, fulano tá acima do peso porque é preguiçoso, porque quer estar acima do peso. Na maioria dos casos, a pessoa não quer estar ali daquela forma. Mas também entra nessa parte que tu falou, em questão do ciclo que você está inserido. Isso. É interessante porque, por exemplo, falando, você citou vários pontos aí que são importantes de analisar. Por exemplo, qual é o movimento que a pessoa faz quando fuma, né? Ela leva o cigarro à boca e volta, leva a boca e volta. Quando essa pessoa para de fumar, cadê aquele movimento? Como é que ela vai continuar construindo ou mantendo aquele hábito de levar algo à boca e algo que gere uma sensação de relaxamento, como o cigarro ele promove. E aí as pessoas começam a levar doce à boca, né, começam a levar comida à boca o tempo inteiro. Para quê? Não só para aliviar aquele estresse da abstinência do cigarro, liberar essa dopamina, mas também pelo simples hábito de levar alguma coisa à boca. Existe um estudo que é do Pavlov, um estudo bem clássico, que ele prendia alguns cães, né, numa jaula, e aí ele tocava um sino e chegava com um pedaço de carne. E aí ele fez isso por vários e vários dias. E aí toda vez que ele chegava com um pedaço de carne, os cães salivavam. E aí teve um determinado dia que ele tocou o sino, mas ele não deu a carne. E os cães salivavam da mesma forma. Ou seja, se criou o hábito, né, de ter um estímulo externo e essa pessoa e o cão ali ele salivar porque ele já estava esperando. Ou seja, a construção do hábito é uma construção por repetição. Então, no cigarro, existe essa mudança para que a pessoa continue tendo a sensação de relaxamento, porque a abstinência da nicotina ela causa um estresse, ela causa uma ansiedade e a pessoa vai buscar sobrepujar essa ansiedade com alguma coisa que dê um relaxamento momentâneo ali, que é a comida. No caso dos medicamentos, né, que tem na bula, por exemplo, os glicocorticoides ou os corticoides,
o corticoide ele já aumenta a fome. E o excesso de cortisol ali, ele acaba não sinalizando uma queima de gordura como o cortisol normal ali sinalizaria. O que é que acontece? Essa pessoa come a mais e não está queimando a gordura, não está oxidando aquela gordura ali, a pessoa acaba engordando. E aí depois, como mexeu no eixo, né? No eixo hipotálamo, hipófise adrenal, demora, tem um delay ali quando esse glicocorticoide sai, tem um delay para o eixo voltar ao normal. Essa pessoa demora um tempo aí para poder voltar tudo se encaixar e ela passa um tempo mais obesa. Então, qual é a causa dessa obesidade? A causa da obesidade foi pelo uso de glicocorticoide. A causa da obesidade foi porque essa pessoa parou de fumar e ela canalizou a busca por uma recompensa momentânea na comida. No caso dos antidepressivos, né, que acabam também regulando a questão do apetite ali, né, por regular a ação da serotonina, que é outro neurotransmissor, esse indivíduo começa a comer mais e aí ele começa a acumular mais gordura. E aí veja que é um ciclo onde essa pessoa está saindo muitas vezes de uma depressão, come para sanar momentaneamente aquela depressão, se sente culpado, e aí depois essa pessoa, para não sentir culpa ou não sentir o estresse causado pela culpa, ela come de novo e por aí vai. Por isso que o fisiológico é importante da gente entender, porque a gente pode sim regular sono, apetite, humor, através de algum antidepressivo, sem problema. Mas qual é a causa? Você lembra que eu acabei de perguntar aqui, né, para a menina, qual é a causa da ansiedade? O que é que causa a tua ansiedade? E essa causa, ela é emocional. Tem um fato também de uma aluna minha que foi muito interessante. Foi o seguinte: ela me procurou, né, depois que ela passou no vestibular, uma menina com 19 anos, pesando 155 quilos. Aonde foi que ela engordou? Ela engordou no ano do vestibular, pela pressão que os pais fizeram para ela passar em medicina. Então veja que tem um viés emocional. A pressão, excesso de cortisol ali, excesso de adrenalina, o cortisol aumenta a fome. Ela buscava uma recompensa para no fim do dia ela receber o pagamento por ela ter passado o dia inteiro estudando, e aí todo dia era Mac, todo dia Mac, todo dia Mac, todo dia Mac, né? E aí ela chegou aos 155 quilos. Qual foi o caminho? Fazer a bariátrica e se manter ali, né, depois com nutricionista, personal, psicólogo e tudo mais. Só que quando ela começou o caminho do emagrecimento, que ela já tinha perdido uns 50 quilos, ela começou a entrar em parafuso. Porque ela começou a entender que aquela pessoa que ela estava vendo no espelho não era ela. Uma distorção de autoimagem, e essa distorção que não estava casando com a percepção da essência dela. Isso acontece muito, porque o gordinho legal, o gordinho engraçado, o gordinho feliz, ele começa a se olhar no espelho e dizer assim: eu não sou mais o gordinho engraçado, eu não sou mais o gordinho feliz, porque eu não sou mais gordinho. E as pessoas precisam entender que ela continua engraçada, continua feliz, continua do mesmo jeito que ela era, enquanto essência, enquanto personalidade, mas ela agora está num corpo de estrutura diferente. E é isso que as pessoas precisam entender. E ela precisou fazer terapia por muitos anos. O que é que eu quero dizer com isso? Na prática, é que ao analisar todas essas situações e a pessoa entender, ter autoconsciência e o profissional mostrar para ela toda essa situação, procure uma terapia, procure um psicólogo, procure qualquer terapia que faça você melhorar. Terapia cognitivo-comportamental, hipnose, reprogramação sistêmica, constelação familiar, qualquer coisa que faça você entender quem é você no processo de emagrecimento. Porque se você não conseguir entender isso, você vai emagrecer, mas por conta de você, por exemplo, não entender que a sua essência é diferente da sua estrutura corporal, você vai engordar de novo. Por você ter escutado na infância que você precisava ser forte, né, para enfrentar a vida, você vai engordar de novo. Por você entender que se você continuar maior, você vai chamar a atenção das pessoas, você vai engordar de novo. Porque entenda uma coisa, tem gente, Kaique, que usa a obesidade,
usa a obesidade para chamar atenção. A obesidade enquanto doença. Porque enquanto ela está doente, obesa, as pessoas estão ali olhando para ela, cuidando dela, dizendo para ela ir para o médico e tal. E aí a mente dela faz assim: e se tu emagrecer? Quem é que vai olhar para você? Ninguém vai te dar mais atenção. Ninguém vai te dar mais atenção, ninguém vai olhar mais para você. E como é que você vai ficar? Isso daí acontece muito naquele programa, né? Quilos Mortais. Isso, Tipo, exatamente. que ali a gente, se a pessoa parar para assistir mesmo, a pessoa começa a ter um entendimento também de Isso. uma visão e mais externa, mas que geralmente, principalmente quando são pessoas mais novas, ali jovens, o que eles buscam são atenção. Basicamente isso. Tanto Exatamente. a atenção do médico, tanto que teve um episódio que eu assisti que quando o médico disse que não ia mais atender o paciente, que não queria, que ia expulsar ele do programa, aquela coisa toda, ele pegou e começou a fazer tudo como estava Exatamente. certinho para ele fazer. Por quê? Ele estava conseguindo chamar a atenção, só que aí chegou até certo ponto. Quando Isso. chegou ali naquele ponto crítico, o médico fez, ó, a partir de agora, você não participa mais do programa. Isso. E aí foi quando ele reverteu. O médico teve que ter uma atitude brusca, Mais relativa, enérgica, né? mais enérgica, tipo, de não foi mais aquela coisa ali passiva. Sim, sim. E aí foi quando realmente ele ali apertou o parafuso que o paciente pegou e fez, não, agora a gente vai fazer. Foi quando começou a dar certo. Mas até então, e até porque a gente sabe, né, que além da obesidade, a gente também pode vir com alguns outros fatores, né, psicológicos, tipo, como algum tipo, um grau de autismo, alguma coisa que Sim. influencie diretamente também nessa questão. Exato. Mas veja que eu também já maratonei, já assisti Quilos Mortais, vários episódios, que inclusive foi o que me inspirou a construir a Liga do Emagrecimento, né? O reality que a gente fez agora há pouco. É, mas assim, veja que esse caso específico que você falou, ele mudou a estratégia. Ele continuou chamando a atenção, mas ele viu que aquela estratégia, a mente, ela é muito sábia, né? Quando ela cria um padrão de chamar a atenção de alguma pessoa que você quer chamar a atenção, por uma questão de você querer continuar criando um laço emocional, se você vê que uma estratégia não está dando mais certo, você vai criar outra. E ele criou essa forma. Como é que ele vai chamar a atenção do médico? Ele viu que ele não estava fazendo mais a dieta, não estava fazendo mais nada, e ele estava tendo atenção. Porque as pessoas ficavam, você precisa comer, você precisa se cuidar. Isso é atenção. E ele estava conseguindo, né, tudo que ele queria emocionalmente falando. Porque por mais que às vezes fisiologicamente aquilo ali não esteja bom, mas se emocionalmente aquilo ali para aquela pessoa estiver bom, ele vai continuar fazendo. Então, o que é que acontece? Se ele viu que ele não estava mais chamando a atenção daquelas pessoas, do médico, da família, ele agora começou a se cuidar e ele disse, ó, é a única forma agora que eu tenho de chamar a atenção dele, porque conscientemente ele sabia que era a última chance dele, né, dele se cuidar para conseguir fazer a bariátrica e sair daquele processo. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente precisa mostrar para as pessoas o cenário real, porque no consultório as pessoas chegam contando uma história muito bonita, contando uma história de colocar a culpa no outro, porque minha mãe faz uma feira, né, que eu não consigo controlar. Mas quando você vai olhar para a pessoa, que a pessoa diz assim, minha mãe faz uma feira, às vezes é uma pessoa de 45 anos, é uma pessoa de 50 anos. Cara, tudo bem, tua mãe faz uma feira, mas, pô, tu tem 50 anos, tu trabalha, tu tem tua independência financeira. Se você realmente quer, que é uma outra coisa que eu digo, existe uma diferença entre querer emagrecer e tomar a decisão de emagrecer. Se você perguntar para qualquer obeso, ele quer emagrecer. Mas quando ele toma a decisão de emagrecer, é uma coisa totalmente diferente. É quando ele vai planejar a semana dele, vai treinar 3 vezes por semana no mínimo, ele vai montar a marmita dele, pesar a comida, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito quando ele toma a decisão. Então, quando chega no meu consultório uma pessoa que diz assim, ah, mas é porque minha mãe faz bolo e ela fica com raiva de mim se eu não comer aquele bolo, e é uma pessoa com 45 anos, eu faço,
Tá, tu com 45 anos, tua mãe deve ter uns 70. Será que tua mãe não tem maturidade suficiente para encarar você dizendo assim, não, não quero uma fatia de bolo? Mas aquele processo emocional é um processo de dependência que a pessoa muitas vezes ela não entende ou ela entende e continua fazendo porque aquilo ali emocionalmente para ela é muito bom, porque o pai não mora mais com ela e ela só vive com a mãe e ela precisa criar um vínculo com a mãe de alguma forma. E quando esse vínculo é criado através de um pedaço de bolo, cara, a pessoa precisa entender aquilo ali para poder sair desse circuito aí, desse padrão de comportamento que foi criado, né? E esse comportamento que é criado, né, Flama? Isso daí influencia até mesmo, exemplo, na situação de adultos quando não perdeu o pai, tinha aquela rotina ali de todo final de semana, tá na casa do pai, da mãe, do avô, e aí comendo ali, a gente sabe, né, que final de semana na casa de família é comida, é tudo, e aí, tipo, você pega essa questão do tipo do seu luto para fazer com que isso vire mais um excesso também. E aí você vai, ah, não, mas eu faço isso porque eu lembro de tal pessoa, eu lembro de tal situação, e eu lembro de situações que me fazem felizes. Uhum. E aí isso daí faz com que a gente é, tenha esse algo negativo através disso, em vez de ser algo positivo. Exato. Uma das meninas que participaram da liga, durante o processo da gente de hipnose, né, eu fiz um processo de sensibilização com ela, né, e aí eu conectei ela com o pai. O pai dela sempre foi uma pessoa muito ativa, né, e infelizmente o pai dela faleceu com diabetes de uma forma bem, assim, e eu sou bem próximo da família, então eu acompanhei todo o processo. Mas eu fiz um processo de sensibilização com ela durante a hipnose para que ela se conectasse com o pai saudável e com o que o pai queria que ela continuasse fazendo. Então aquilo ali foi um start. Eu usei um laço afetivo ali para ela virar uma chavezinha ali e ela engajar mais no programa de emagrecimento. Porque às vezes a gente começa com um nível de motivação muito alto, né, nos 2, 3 primeiros meses, chega lá em cima, depois a gente começa a diminuir esse pico de motivação. Por que a gente diminui esse pico de motivação? Muitas vezes porque a gente não está mais encontrando um propósito para continuar. E qual é esse propósito? Esse propósito, muitas vezes, é o peso na balança. Isso é um propósito muito vazio. É um propósito que, se você atingir 10 quilos, você faz assim, ó, já atingi minha meta, já cumpri aqui, então, ó, me deixem, para de encher meu saco, que eu agora já atingi minha meta e tá tudo certo. Mas quando esse cara atinge a meta, a gente precisa ou colocar uma outra meta para ele, se for o caso de uma meta numérica, ou fazer com que ele entenda por que que ele começou a caminhada dele. Qual foi o porquê? Eu sempre faço duas perguntas. Por que ele começou e por quem ele começou? Por que que ele começou? Ah, para cuidar da minha saúde, para brincar com meu filho. E por quem ele está fazendo isso? Por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, para resgatar minha família, porque eu quero engravidar. Essas duas perguntas, para mim, são essenciais e embasam o propósito. Então, dentro desse processo, quando eu entro com a terapia, dentro da hipnose, que eu faço o resgate através dessa sensibilização, essa pessoa dá uma renovada na motivação, dá uma renovada no propósito e aumenta o engajamento. Mas se não tiver isso, se for um propósito vazio, ah, eu quero perder 10 quilos porque eu quero estar bem no passeio de lancha com minha família. Eu quero perder 10 quilos porque eu quero entrar na minha sunga, né, usar o meu biquíni. Isso é um propósito vazio. E aí, esse propósito vazio, quando a pessoa atinge, ela desmotiva. Se não tiver uma outra meta, ela vai desmotivar e ela entra num processo de reganho de peso. E aí tudo vai degringolando aí para a pessoa ter o peso que ela tinha antes ou até mais. Porque assim, né, tudo acaba com a questão de recompensas, né? Isso. Quando a gente fala, isso daí a gente traz, não só para o emagrecimento, mas na vida, nos projetos, tipo, a gente alcançou ali um objetivo, a gente sempre busca outro objetivo ali, se é um carro, uma casa, um apartamento, a gente vai ali almejando, cada vez que a gente vai alcançando um, a gente vai buscando outro.
Exatamente. E aí, quando a gente fala em emagrecimento, é muito disso também, né? E é um preço que se paga. É como eu sempre digo, é qual preço você está disposto a pagar. Porque não é preço em questão financeira, é o preço mesmo do que você quer. Se você quer ter uma longevidade aí, ter uma vida saudável, se você quer realmente ficar ali estagnado naquele ponto. Porque a gente sabe que hoje a gente tem redes sociais, não, mas é uma pessoa obesa, não é uma pessoa doente. Mas a gente sabe, a gente que estuda, que está na área da ciência, a gente sabe que a pessoa ela pode estar no estado de obesa ali, naquele momento fazer os exames e tá tudo ok. Mas a gente sabe que vai chegar um momento que a bomba vai explodir. Exato. É muito importante e eu sabia que a gente ia chegar nesse ponto, porque todo podcast que eu falo sobre obesidade, a gente chega nesse ponto, né, da influência, né, e só abrindo um parênteses, o Muzi, ele falou uma coisa muito importante no dia que ele veio aqui, sobre a questão de influenciar, né? Hoje a gente fala muito de influenciadores, né? Então, como é que você está influenciando as pessoas? E aí, veja como se monta o cenário de um influenciador que diz que obesidade é uma coisa normal. A gente tem várias aí, né? Principalmente mulheres, né? E não precisa a gente citar nome, porque todo mundo sabe de quem eu estou falando. E assim, eu não tenho nem dinheiro para advogado também, É, pois é. pra... Pois é, porque tudo ela processa, todo o então processo não eu dá, também né? não tenho dinheiro para advogado, então não vou nem citar o nome dela, né? Ou delas. Então, veja, ela chegou, ou elas chegaram num ponto onde elas não querem lutar, porque emagrecer requer um esforço e uma dedicação muito grande. E elas não querem pagar esse preço. E aí o que é que elas fazem? Elas começam a se conectar. Lembra do que eu falei logo no início? Que as pessoas elas vão se conectando por ideias afins, né? Vão se conectando por percepções também em comum. E aí ela vai conectando com pessoas que estão na mesma situação que ela. Ela vai se conectando com ame seu corpo, suas regras, né? Seu corpo é bonito desse jeito, fuja do padrão. Cara, a gente não está falando de padrão estético. A gente não está falando que o normal é ser magro. A gente não está falando que o normal é ser uma Gisele Bündchen da vida, ser uma pessoa com abdômen e tanquinho. A gente não está falando isso. E é isso que essas pessoas, elas não querem entender ou se fazem de doida, né? Porque o que a gente está falando é que estamos diante de uma doença chamada obesidade, que tem código de doença CID-E66, né? E que essa doença é uma doença inflamatória e uma doença crônica que não tem cura. Obesidade, depois que desenvolveu, não tem cura. E aí, quando a gente monta esse cenário de explicação e de conceito, nós vamos entender o seguinte: você está doente. No caso dessas blogueiras, dessas influenciadoras e das pessoas que estão sendo influenciadas por ela. Vocês estão doentes. Então, hoje você está com a taxa normal, você consegue dançar, você consegue fazer dancinha de TikTok, beleza. Mas uma hora a conta chega. É igual cartão de crédito, meu amigo. Uma hora a conta chega. E se você vai deixando isso para depois, a conta vai Vai acumulando. acumulando. Vai acumulando. Por que que Jojo Todinho ela resolveu fazer bariátrica? Porque a obesidade já estava ali criando situações de disfunções fisiológicas que não estava dando mais para ela suportar. E isso vai acontecer com várias e várias e várias influenciadoras. Em 2017, um grupo de pesquisadores acompanhou durante 5 anos 3,5 milhões de pessoas, entre obesos, pessoas com peso normal, e eles verificaram que mesmo as pessoas com taxas normais, obesos com taxas normais, que não eram hipertensos, dislipidêmicos, nem diabéticos, essas pessoas tinham 96% mais de chance de ter complicações de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, trombose, e todas as outras complicações cardiometabólicas. E desse grupo de obesos que foram acompanhados, 14%, depois de 5 anos,
mesmo começando com taxas normais, não sendo hipertenso diabético, mas 14% depois de 5 anos se tornaram hipertensos, diabéticos, dislipidêmicos. O que é que eu quero dizer? Que obesidade é doença e ponto final. Não adianta, porque essas influenciadoras elas estão indo de encontro à ciência, de encontro a mais de 100 mil, a mais de 200 mil artigos que já colocam isso como martelo batido já há muito tempo. Então não tem como você discutir com uma ciência que já vem crescendo e se aperfeiçoando para dizer que obesidade é doença. Então, e aí entra um processo de mentalidade e entra um processo dessa questão desse aglutinamento social e de um grupo, né, de uma comunidade de pessoas que vão dizer assim, mas eu me identifico com o que ela falou, porque eu também sofro com obesidade, mas eu estou muito bem, eu estou muito... Eita, é o meu, ó. Tem. Acho que É o alarme, é o né? alarme, né? Deixa eu parar aqui. Para aí. Que depois edita, né? Depois. Valeu. Então, Acontece. desculpa aí. Nada. Então, essas pessoas elas vão se aglutinando, por quê? Porque elas vão entendendo que tem outras pessoas que pensam da mesma forma que ela, que são pessoas que aceitaram, ou elas dizem para as pessoas que aceitam a obesidade, mas no fundo, em algum momento, elas estão lá com dificuldade para tomar banho, dificuldade para amarrar o sapato, dificuldade para respirar, né? Cara, você vê como a sociedade está maluca, né? Tem uma americana que ela começou um processo onde ela começou a engordar porque as pessoas começaram a pagar para ver ela comendo, velho. Vê que coisa maluca. E as pessoas acham que isso é normal, mas isso não é. Como é que você paga? Eu estou aqui com você, com um amigo ali, e como é que a gente paga para poder assistir uma outra pessoa cavando a própria cova, ficando doente? Isso não existe, velho. E aconteceu, foi até esse ano, né? Que teve uma digital influencer americana, obesa, que infartou com. Se eu não me engano, foi Exatamente. com 30 anos ou foi 31. Exatamente. Tipo, ela tinha 190 quilos, se eu não me engano, era 200 quilos. Tipo, não conseguia. A primeira coisa, é uma das primeiras coisas que a gente perde é a funcionalidade, né? A Exatamente. gente, se, a gente nasceu para ser. Somos seres funcionais. A gente Exatamente. nasceu para saltar, para correr, para agachar. E aí a gente perde essa funcionalidade quando a gente está acima do peso. Não precisa nem a gente estar obeso. Exato. Quando a gente está acima do peso, a gente já perde. E quando a gente vai aumentando ali o grau de obesidade, a gente vai perdendo ainda mais. Como você citou, e você não conseguir amarrar um cadastro. Exatamente. E aí, assim, pode ser até, como a gente pode falar assim, pode ser até algo, não, é muito radical de vocês. Mas uma pessoa que perde essa funcionalidade e não conseguir amarrar um cadastro, não conseguir colocar uma calça, uma mulher, por exemplo, não conseguir atacar um sutiã, é a grande possibilidade dessa pessoa não ser uma pessoa feliz. Tipo, porque tudo você vai depender de alguém para lhe auxiliar. Exatamente. E você vê todo esse cenário, e ainda você vê pessoas que sustentam o discurso de que, mas mesmo com tudo isso, eu estou muito feliz. Não, pô. A gente sabe que aquele discurso ali é um discurso vazio. É um discurso que não condiz com a realidade fisiológica e emocional daquela pessoa. Ela está tentando ali ganhar adeptos para que ela consiga perpetuar alguma fragilidade ou algum ponto emocional que está disfuncional ali, para ela poder continuar naquela zona de conforto ali, que na realidade não é uma zona de conforto, né? É uma zona de De desconforto. desconforto. Você tá ali com 150 quilos, é uma zona de desconforto. Mas só para a gente entender o quanto a sociedade da gente está doente, né, que as pessoas elas estão normalizando isso. E só para deixar claro aqui, isso não é um discurso gordofóbico. E existe uma diferença muito grande de gordofobia. Gordofobia é eu chegar e gerar um preconceito, dizer que um obeso é sujo, um obeso é preguiçoso, um obeso é isso ou aquilo. Não é isso. Eu estou só colocando os fatos como eles realmente são,
Porque a gente precisa entender que uma pessoa obesa, ela é uma pessoa que está doente. Ela tem uma doença. É a mesma coisa de eu chegar para um hipertenso e dizer, você está doente. O diabético, você está doente, tá? E para o obeso é a mesma coisa. Só que, o obeso, ele é capaz de fazer algumas coisas e não é capaz de fazer outras. Sim, um corpo que está em algum grau de obesidade, ele consegue fazer, né? A gente tem um exemplo aí, de novo falando da Liga do Emagrecimento, do Emanuel, 220 quilos, ele fazia algumas coisas, caminhava com dificuldade, treinava com dificuldade, com muita dificuldade, e hoje 13 quilos a menos, ele está, né, muito mais disposto, dormindo melhor e fazendo muito mais coisas, né? Você acompanhou também Acompanhei, lá sim. a saga do Emanuel. Mas com 220 quilos, ele fazia as coisas com muita limitação. Você vai dizer assim, um corpo obeso é capaz de treinar, é capaz de se exercitar? É, mas existem milhares de limitações. Ele é capaz, mas com milhares de limitações. Então, se você quer viver uma vida com limitação, tudo bem, é uma escolha sua, é uma decisão, é um livre-arbítrio, faz parte aí da sua consciência, ou faz parte, às vezes, até da sua mentalidade, do que está na sua mente, de que a obesidade ela tem a função de proteger você, tem a função de ligar você com a sua mãe, que diz que você precisava ser forte para a vida, ligar você a qualquer viés emocional, qualquer viés emocional. Mas você dizer que é um estado fisiológico normal, não é. E assim, né, Flama, como tu citou agora, a questão do Emanuel, que ele perdeu 13 quilos e, tipo, já melhorou drasticamente. Para muitas pessoas, não, ele tinha 220, eles... Para muitas pessoas vão dizer, mas ele só perdeu 13 quilos. Mas a realidade é que não são só 13 quilos. A realidade é que com a perca desses 13 quilos, ele ganhou muito mais de Isso. que realmente ele perdeu, vamos dizer assim. Ele ganhou muito mais e assim, a gente fala 13 quilos, mas, por exemplo, se você for analisar, hoje as diretrizes trabalham em percentuais de perda de peso. Então, se ele tinha 220, né, 1% de 220 é 2,2 quilos. Então, ele perdeu aí, chegando próximo aí de 7% do peso corporal máximo que ele atingiu, que é 220. Então, é uma perda de peso que ele já começa a controlar a glicemia, controlar a pressão arterial, controlar triglicérides, colesterol, dentro, obviamente, do parâmetro e do cenário fisiológico dele, não comparando ele nem colocando ele numa tabela de ponto de corte aí de população americana, de população brasileira, acompanhando ele e comparando ele com ele mesmo. E outra coisa, né? É a questão de uma perda controlável. Porque a Isso. gente sabe que perder também, principalmente na situação dele, se não é algo que é controlado, se não é algo que tem um acompanhamento, pode se tornar bastante perigoso. Porque, veja, que todo esse processo de treino, esse processo de dieta, processo de medicamento que ele passou, tudo isso gera estresse. Porque ele tinha um hábito e ele era condicionado a comer a hora que ele queria, ou ficar em jejum, ele tinha um ciclo circadiano ruim, né? Passava a noite acordado trabalhando, ia dormir 10 horas da manhã, acordava 4 horas da tarde, tudo bagunçado. Mas mesmo assim, ele criou um hábito, ele tinha uma rotina. E aí, tudo que a gente mudou criou um estresse para ele. E ele podia, através desse estresse novo criado com exercício, restrição calórica, que precisa, medicamento, ele criar um estresse que ele buscava uma recompensa em algo. Foi aí a importância da terapia, que fez com que ele entendesse o que é que ele ia fazer durante esse processo, quem era Emanuel, aonde Emanuel queria chegar e o que é que ele precisava fazer para poder conseguir consolidar o emagrecimento e continuar emagrecendo. Esse é o mais importante. Por isso que são 4 pilares: dieta, treino, medicamento e terapia. Se você não tiver, mas eu sou obrigado a tomar remédio, não. Você vai no endócrino e o endócrino vai lá ver se você realmente tem a necessidade naquele momento de tomar o medicamento, porque pode ser que depois de um certo tempo você tenha essa necessidade. Mas se naquele momento você não tem a necessidade, tudo bem, segue com terapia, com dieta e exercício. Eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, segue com dieta e treino, mas fazendo isso da forma que tem que ser feito. Eu sempre digo o seguinte: emagrecimento é um processo para pessoas adultas.
Se você começa a infantilizar, mas é só hoje, mas eu vou comer só um pedacinho, mas eu vou fugir só hoje, vou tomar 2 bolinhas de sorvete aqui, vou comer uma pizzazinha ali. Cara, você não está encarando e você não tomou a decisão. Então, se você só tem dinheiro para fazer dieta e treino, faz isso bem feito. Quantos quilos eu vou perder em um mês? Não sei. Mas contanto que você entenda que esse processo vai te levar a um ganho de saúde. Se você vai perder 3 quilos em um mês, se você vai perder 10 quilos em 6 meses, pouco importa. Contanto que você, com esses 10 quilos, 15 quilos, 3 quilos que você perdeu, e sem importar o tempo, você conseguiu recuperar sua saúde, recuperar sua autoestima, recuperar tudo que você tem que recuperar. O grande problema é que ainda as pessoas criam uma pressão nos obesos de você tem que perder 5 quilos. Esquece essa pressão, galera. Esquece, porque o processo de emagrecimento ele é um processo fenomenológico. Vai ter gente que vai responder bem a treino, vai ter gente que não vai responder. Vai ter gente que vai responder bem a dieta, tem gente que não vai responder. Tem gente que só vai responder bem no emagrecimento com dieta, treino e medicamento. Tem gente que só vai responder com dieta, treino, medicamento e terapia. Então é isso que a gente tem que analisar. Isso daí eu trago muito para minha prática quando eu estou estudando, né? Questão de estudos, livros. Quando eu falo, eu dou exemplo que quando a gente pega um estudo, vamos dizer, algo voltado a um emagrecimento, mas assim, você pega, são relativamente um público que vai ter um controle e vai ter Isso. determinados resultados. Só que se você for reparar na prática mesmo, todos aqueles resultados ali, a conclusão final vai ser uma média de todos os resultados, porque vai ser muito difícil, eu acho que até impossível, duas pessoas terem um resultado idêntico. Exatamente. Porque fisiologicamente falando, cada um vai reagir de uma maneira. Perfeito. Vai ter gente ali naquela média do grupo, foi perfeito o que você falou, naquela média do grupo ali, se você tem um grupo com 200 pessoas, vai ter gente ali que perdeu 10, vai ter gente que perdeu 2, vai ter gente que perdeu 15, tem gente que perdeu 3, mas na média do grupo houve uma redução média de 9 quilos, 8 quilos ou 8% do peso corporal comparado ao momento que a gente chama de baseline, que é o momento do início ali. E aí, aí a gente analisa estatisticamente. Isso estatisticamente foi significativo ou não? Fazendo uma relação, na relação de causa e efeito do treinamento com o resultado na composição corporal, do treinamento e da dieta com a composição corporal, aí a gente vê se realmente aquele processo ali foi significativo ou não. E aí, já pegando essa parte ainda, quando a gente pega esses estudos, a gente tá ali sabendo que foi estudado, mas a gente não conhece o paciente, a gente não conhece, voltando aí, a rotina, como Isso, a gente não sabe de nada, basicamente. A gente tem exato. a ciência para nos nortear, e com esse norte a gente vai aplicar na prática, mas a gente tem que ter esse feeling para a gente usar a teoria na prática da melhor maneira. Exato. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: se você vê um estudo com pessoas obesas, grau 3, a probabilidade de você acertar aquela mesma intervenção com uma pessoa com obesidade ou com sobrepeso é mínima, porque aquele estudo ali foi feito com obesos grau 3, num ambiente controlado, num protocolo controlado, durante X, Y, Z tempo. Quando você vai ler, isso é para a população geral. Mas eu vi uma pesquisa que um remédio funcionou para emagrecer, um Ozempic da vida, funcionou. Tá, mas quando você vai analisar o estudo, funcionou para quem? O grupo era só de mulheres, então provavelmente aquela dosagem ali não vai funcionar tão bem para homens, ou pode não funcionar tão bem para homens. Funcionou para mulheres entre 25 e 35 anos, que foram acompanhadas durante 2 meses, que fizeram avaliação da composição corporal toda semana, que foram no consultório médico toda semana. Cara, que realidade é essa? De mulheres entre 25 e 35 anos que vão no médico toda semana durante 2 meses. Não é a realidade de praticamente ninguém. Então a gente precisa entender isso quando um estudo sai dizendo assim: mas o remédio ele funcionou. Tá, mas ele funcionou em que ambiente? Ambiente laboratorial, que eles controlam até a temperatura, a umidade, eles controlam. Então, cara, se eles controlam tudo, o ambiente que você está dentro da sua casa é descontrolado.
Porque a hora que você está marcando para ir no consultório médico, seu filho adoece, sua filha adoece, você tem que resolver um problema na escola do seu filho, você tem que ajudar seu marido, ou tem que ajudar sua esposa a resolver uma bronca familiar, enfim, qualquer coisa tá pode acontecer e tira você daquele eixo de ir no consultório toda semana. Então, tem que ter muito cuidado na questão da análise desses resultados ou dessa metodologia e na hora que a gente vai fazer o que a gente chama de inferência, né, de transpor isso para a realidade. E aí, isso entra muito nessa parte, na parte que tu domina muito também, né? Que é a questão de aplicar isso para futuros profissionais ou já profissionais da área formados. Isso. Que é a questão de mostrar realmente ali, não só a teoria, mas da forma prática, como as possibilidades disso funcionar de uma maneira. Porque a gente sabe que hoje a gente tem um déficit também de interpretações Exato. em questão de profissionais da área, tanto da parte de educação física, de nutrição, que muita gente vai pegar um artigo, só vai ler a introdução e a conclusão. Isso. Não vai ver quais grupos foram selecionados, como foi a seleção, como foi a metodologia. Exatamente. E aí muita gente acha que, não, mas eu vi um artigo que deu uma conclusão que foi isso, mas e aí a procedência desse artigo? Exato. Qual foi a revista que foi publicado? Qual o fator de impacto da revista? Qual foi a metodologia? Muitas vezes os artigos eles não falam que gente morreu durante a pesquisa, não falam que gente desistiu durante a pesquisa. Tudo isso você tem que analisar. Mas a grande questão que eu falo para os meus alunos, e eu vou voltar um pouquinho no tempo, desde 2007, né, quando eu terminei minha pós-graduação, eu falava para todo mundo fazer curso comigo, eu falava, qualquer exercício emagrece, desde 2007. E aí teve toda aquela briga de o HIIT é melhor que o contínuo, o HIIT é melhor que a musculação é melhor que fazer aeróbio, né? E eu continuava ali dizendo, qualquer exercício emagrece. Qualquer exercício emagrece. Do ponto de vista fisiológico, o exercício ele promove mobilização, transporte e oxidação de gordura. O que é que vai mudar? Quando eu mexo na intensidade do treino, quando eu mexo no volume do treino. Então, se você pega um cara obeso, que ele passa 6 meses fazendo crossfit com aquela mesma intensidade, ele não vai ter evolução. Eu faço essas comparações assim, se fosse assim, a gente não ia ver na rua um carteiro barrigudinho. É um carteiro barrigudo, porque o cara tá andando ali léguas e léguas Todos os dias, há meses, anos da vida ali, mantendo aquela mesma rotina e ele tá lá, barrigudão, né? E é isso que eu digo. Não adianta você vir com esse papo de que um é melhor que o outro. Qualquer exercício, qualquer método emagrece. O emagrecimento não é método dependente, é manipulação de variável dependente. Se você aumenta a intensidade da musculação, teu aluno emagrece. Ou pelo menos tem um caminho para o emagrecimento. Se você aumenta a intensidade no aeróbio, teu aluno tem um caminho para o emagrecimento. Isso no HIIT, e tem vários e vários estudos de HIIT mostrando que se o cara não manipula a intensidade e não manipula o volume, tem no grupo lá, a média do grupo era de não emagrecer ou até de ganho de peso. Então, a gente indo por aí, a gente já começa a criar um campo aí de um cenário que as pessoas têm que entender que precisam cuidar do lado emocional, muitas vezes antes até de entrar na academia ou em paralelo à academia, né? Porque se ela só ficar ali treinando, ela vai criar um nível de condicionamento, ok, mas se ela não entender por que ela engordou, qual a causa da ansiedade, qual a causa do ganho de peso, o que foi que levou ela a desenvolver uma obesidade de passar de 80 para 150 quilos, vai chegar um determinado momento que ela vai fazer o quê? Ela vai voltar para o padrão que ela foi condicionada a X, Y, Z tempo. E falando mais um pouco dessa parte mais técnica, Flama, fala mais também a parte de fazer teu marketing, né? Fala mais do EMAG também, desse próximo. Vai ser um meet, vai ser mais de um dia. Explica mais um pouco aí dos temas que vão ter também, porque assim, aqui a gente também, da parte que a gente quer dar informação ao público, mas também trazer informações para quem é da área, né? Super importante também. Massa. Para divulgar e fazer com que a nossa área em si isso evolua mais, né? Massa, e te agradeço por esse espaço,
né? Nós vamos ter no dia 28 e 29 de outubro, lá em Caruaru, nós vamos ter o primeiro simpósio EMAG do Agreste, né? Nós temos aqui em Recife a Convenção EMAG, que é um evento maior, e para Caruaru a gente vai levar o simpósio, vai levar a ideia do movimento EMAG, que é qualificar profissionais de educação física, nutrição, fisioterapia, para tratar pessoas obesas. E lá nós vamos ter palestras com nutricionista, palestras com terapeutas na parte de inteligência emocional, gestão de carreira, marketing digital, reabilitação de coluna, exercício físico aplicado ao obeso, hipnose. Então, é uma gama de conhecimento que nós vamos levar para Caruaru, tá? E para quem é de Caruaru e região e queiram estar lá, é só falar comigo pelo @EliasFlama ou pelo @EuSouEmag. E aqui nos dias 4 e 5 de novembro a gente vai ter também um curso que é o Reprogramando Emagrecimento, que é um curso que eu gosto muito de ministrar, porque é um curso que a gente entra nessa parte de energia masculina e feminina, reprogramação sistêmica, hipnose, e a gente mostra para essas pessoas, para os profissionais, né, como eles lidam e tratam com os próprios traumas, para depois lidar e tratar com os traumas dos alunos. Então, são esses dois cursos aí que estão próximos aí. As pessoas quiserem, é só falar comigo pelo Instagram, ou pelo @EliasFlama, ou pelo @EuSouEmag. E aí, galera, se inscreva no curso, viu? Curso de Flama. Eu tive a oportunidade de fazer curso de Flama como estudante e já depois de formado. E aí, assim, é um conhecimento que realmente vai agregar na sua carreira, vai agregar no seu dia a dia, na prática. Porque é como a gente fala, né? Teoria e prática sempre andam juntos, né? Sempre. Não tem como a gente só viver da teoria ou só viver da prática. A gente tem exemplos como Flama, como... Tem vários, tem né? vários, né? Felipe Ciol, Renato Almeida, pessoas que estão vivenciando a ciência e aplicando a ciência na prática. Tem Luciano também, que Luciano já Machado. convidei, já disse que vinha também. Porque, assim, você agrega muito. A realidade que a gente já falou aqui de saber como aplicar o que você aprende na teoria na prática. A gente traz a ciência, tudo com embasamento científico, não tem nada de achismo, mas a gente consegue aplicar na prática de uma forma que seja efetiva e que gere aderência. Exatamente. E esse é o ponto principal, que eu acho que, como mensagem já final, façam com que o aluno obeso tenha aderência ao treino. Não importa se você vai treinar ele 10 minutos na primeira semana, no primeiro dia, 5 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Contanto que aquele treino ali, ele entenda que ele conseguiu fazer e aquilo ali cria uma consciência de que ele consegue realizar o treino, isso gera uma sensação maior de prazer, isso gera uma sensação de que ele consegue realmente realizar aquela tarefa e ele volta. Se você coloca um treino que ele tem a sensação que ele não consegue executar, isso gera frustração, experiência negativa e ele não volta. Então, acho que como mensagem principal cuide da mente do seu obeso através de competências técnicas e emocionais e gere aderência para que ele mude o comportamento, independente de 21, 60 ou 240 dias. Esse é o ponto. Perfeito, perfeito. E assim, finalizando aqui hoje esse episódio do Cash Fit, gratidão à Flama por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. As portas vão estar sempre abertas. Espera aí, se a gente deixasse aqui, a gente ia conversar até amanhã. E aí, gente, só agradecer, aproveitar também para lembrar vocês de tipo, gente, quando for treinar, quem é da área também, levem sempre a ciência junto com a prática com vocês. Isso daí vai agregar muito na vida de vocês. E aí, finalizando aqui mais um episódio do Cash Fit, agradecer mais uma vez a Flama. E é isso, galera. Espero que vocês gostem. Não esqueça aí de assistir, de deixar o like e ter toda essa informação que a gente agrega cada vez mais, trazendo pessoas como Flama, aí palestrante e professor, que além da experiência, da gama experiência, traz a visão dele do dia a dia. Beleza, galera? Um abraço a todos, Flama. Brigadão. Tamo junto. Tamo junto. E até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser.